Saudações antifragilistas para todos vocês. A abordagem de hoje é uma leitura que ainda está em andamento, como vocês podem ver, do livro Antifrágil, que é, a princípio, uma obra com um meio sugestivo, um pouco sugestivo no sentido de parece ser de coaching, mas de longe não é. Tá? Não trata de motivação nem sobre vencer na vida. O livro trata sobre sistemas que se beneficiam com danos, com impactos, né? A princípio, quais sistemas são esses? Sistemas econômicos, sistemas orgânicos, o nosso próprio organismo, como o músculo, que ao levar o impacto, ao ter o dano, ele se quebra e se reconstrói com a síntese proteica. A gente tem um fortalecimento dos músculos por meio de um impacto. Ou empresas, organizações que conseguem melhorar sua capacidade adaptativa com impactos, com as variações do mercado, e isso nós temos uma estrutura lógica que se aplica em diversas situações. Tá? A princípio, estou na página 100 e... recordar aqui, nesse exato momento, na página 163, então aqui estou pegando uma primeira parte do livro, né, que tem cerca de 630 páginas, e estou entendendo que basicamente o Nassim Taleb, o escritor dessa obra, ele é um adepto, né, das questões do mercado, de que os impactos, as crises, as desordens, elas são eventos, né, são eventos que basicamente todo tipo de sistema que em diferentes contextos estão aptos a receber, né? E dificilmente esses eventos, né, eu falo assim, crise no mercado, por exemplo, a crise imobiliária de 2008 nos Estados Unidos, doenças também trágicas, né? Assim, são eventos que dificilmente, né? Na verdade, dificilmente não, é o que eles chamam de cisne negro. Dificilmente impossível, na verdade, serem previstos, né? São acasos, são eventos que têm um impacto direto em relação aos participantes desse evento, né? Quem está ali incluso, circunscrito dentro dessa realidade, no caso aqui, que participa desses impactos de desordem, né? Trágicos. Mas, a princípio, a abordagem que ele traz é como alguns conseguem se beneficiar, como alguns sistemas eles se fortalecem em decorrência de uma capacidade adaptativa com esses impactos, essas desordens mercadológicas, societárias, econômicas, orgânicas e organizacionais também no âmbito das empresas. Eles se fortalecem, né, de acordo ali, porque, por exemplo, inclusive, uma questão aqui, agora eu estou me recordando, uma questão epistemológica, né, retornando no ponto do estudo do conhecimento por si só, nós temos uma estrutura de que os erros no momento ali da construção do conhecimento, eles são desejáveis, né? Então são pontos que devem, o estudante, o aprendiz, né, relação ali, até entre o mestre e o aprendiz, deve ser que não deve ser visto o erro como algo que seja errado, mas sim até desejável. Não que você tenha que provocar o erro assim por si só, né? Mas a ideia é que o erro tem que ser visto como desejável, você tem que se arriscar, errar, porque quando você erra, quando uma empresa leva impacto ou quebra, o empresário, quando vai montar uma outra segunda empresa, por exemplo, ele já sabe o que não deve ser feito, né? Porque o erro tem uma carga de informação. E, obviamente, depende muito desse comportamento que a pessoa tem diante ao erro, diante ao próprio fracasso em si, né? Porque esses são sistemas lógicos de que o erro, o impacto, o dano, e a pessoa deve perceber que essa carga informativa que tem em decorrência do erro em si, no caso aqui, voltando para o contexto epistemológico, nós temos um fortalecimento daquilo que não deve ser feito, e que não deve ser feito também é uma informação importante. Então, por exemplo, para trazer aqui dentro de fins práticos, nós temos um problema matemático, um desafio matemático, ou tem que fazer um balanço financeiro na empresa e nunca foi feito. Quando você vai lá e tenta e erra, as coisas não batem,
os próprios esforço que foi feito, ele está recheado de carga informativa, que você tentou, você pesquisou, você errou, mas ali você sabe que não deve ser feito, você sabe, vai fazer uma investigação ali de acordo com o que você viu que não bateu e vai tentar adaptar para melhorar no segundo momento, né? Obviamente tem que ter essa continuação para conseguir construir algo melhor. E isso é um fator preponderante que tem aqui, no caso, na obra do Nassim Taleb. Um ponto importante também é que os temas, vamos ver que são temas variados, né? Tratando ali de organizações econômicas e políticas, ele trata uma questão, um combate ferrenho em relação à centralidade do Estado, né? O que é isso? Basicamente, estados que têm uma concentração muito forte nas tomadas de decisão, no controle dos recursos da nação, acabam por uma falência total. A exemplo da União Soviética. Um ponto que ele vê como referência do Estado é a Suíça, um país o qual ele é organizado por meio de uma confederação. Diferentemente das federações, as confederações são basicamente cidades-estado, podemos dizer assim, né? Eu estou falando de uma forma exemplificativa, né? No sentido de que cada cidade-estado, né, dentro ali dessa confederação, ela tem suas próprias leis, né? Tem uma flexibilidade de leis e de autogerenciamento muito maior. Então isso acaba que os próprios conflitos dentro de um conjunto maior, no caso que o país Suíça, eles conseguem se reorganizar de uma forma muito melhor do que quando está totalmente centralizado. Obviamente que a gente tem que trazer aqui para... São contextos distintos, né? Não estou falando da Suíça, não, é um país geograficamente pequeno, né? Não necessariamente ele salienta isso para uma aplicação para todos os países, mas a princípio ele vê como modelo essa organização política, né? Que é um país que sempre se foi consolidado, né, em relação a um bom IDH, a uma boa organização administrativa, política, em todos os tempos, tá? Desde sua criação mesmo. E dá exemplos também até das polis, né? No caso ali da Grécia Antiga, afinal de contas, ele é um adepto à filosofia que traz diversos pontos ali da antiguidade clássica, né? No período ali da Grécia Antiga, da Roma Antiga, passa muitos pontos, tanto políticos quanto a simplicidade. Um ponto epistemológico, né, quando eu falo epistemológico, é referente ao conhecimento em si. Ele traz na obra ainda diferente da teoria e da prática, né? A tecne e a episteme, né, que são termos referentes a quem é voltado mais para a episteme, né, quando vai fazer um estudo de algo, a pessoa está mais voltada em saber o que é, né, o que é algo. Por exemplo, o que é essa garrafa? Aí você vai pegar as origens da garrafa, as teorias sobre garrafas, tudo sobre garrafa. A tecne é como fazer, então, como eu consigo fazer, construir essa garrafa. Então é diferente, né? Essa estrutura é distinta, porque muitas pessoas elas conseguem fazer algo, só que não sabem o que é de fato, né? Tem algumas pessoas, elas só sabem o que é, mas não sabem colocar a mão na massa, podemos dizer assim. E outras pessoas sabem as duas, então tem obviamente até o como fazer, né? Tem um plus, tem uma camada de significância, de habilidade muito maior. Então a gente tem assim, duas estruturas ali distintas, mas concomitantes também entre si. Então, um ponto curioso que essa obra traz também é que nós temos um ponto em relação a algumas intervenções que atrapalham esses sistemas antifrágeis, né? O que ele trata ali, pessoal? Até a introdução. Um antifrágil, né, um sistema antifrágil, como eu disse, ele se beneficia dos próprios danos. Quando há uma intervenção dos danos, acaba que você tem uma derrocada muito maior. No caso, a aparição de um cisne negro, por exemplo, isso é um evento muito drástico que a pessoa não consegue se lidar, né? Porque acaba pessoa, sistema, enfim, que acaba o sistema entrando em derrocada. Um exemplo. Os mercados, eles precisam se reciclarem, né? Eles têm que entrar em alguns colapsos por si só. Quando vem o Estado e tenta fazer com que o mercado ele não se recicle, para Nassim Taleb, existe podemos dizer assim, jogar a sujeira debaixo do tapete, né? Por exemplo, vai endividando, um adepto, o crítico maçante do endividamento também, o Nassim Taleb
Então, assim, o Estado vai fazendo as intervenções até que no momento que explode alguma coisa e não tem jeito mais, né? É um ponto de uma construção gráfica, né, que já passando um pouco para matemática, é o que eles chamam de extremistrão, né? Então, assim, é um gráfico que basicamente ali ele está estável, está tendo, assim, os eventos de intervencionistas, né? No caso ali para manter, em teoria, estável, mas quando vem um evento, assim, muito forte, muito fora da curva, cai e destrói tudo. Quando você deixa um pouco mais de liberdade para o mercado, que segundo ele é um sistema antifrágil por si só, né, uma lógica antifrágil, os danos vão acontecendo, vai oscilando, mas a princípio as próprias oscilações elas criam uma massa, né, podemos dizer assim, de adaptação, né, no caso ali por si só. Então, no caso ali, o próprio mercado se reorganiza. É uma ideia pouco libertária, né? E a princípio, assim, em questão do mercado, eu não sei se eu já falo a minha opinião, se eu concordo tanto, mas assim, a princípio faz muito sentido, no sentido das empresas se reinventarem, e faz sentido também que algumas intervenções elas vêm para causar danos mesmo, né? Para não deixar que alguns danos aconteçam, mas alguns danos de fato são necessários, né? Até mesmo para melhorar a capacidade inovativa das organizações. Isso ele traz exemplos, tá? Exemplos do próprio governo dos Estados Unidos, dos governos, né? No caso dos partidos, esse centralismo por vezes o governo fortalece muitas grandes corporações, por vezes é realmente um governo mais centralista no sentido militar, né, no militarismo exacerbado, que provoca, né, oscilações no Estado americano também. Cito também, como eu já citei aqui, o governo da União, o ex-governo, né, o antigo governo da União Soviética, que entrou em colapso, né, obviamente, se tem um Estado intervencionista igual a antiga União Soviética, eu desconheço, tá? Não sei algumas exceções das regras que tem a exemplo da Coreia do Norte. O ponto que ele fala também, assim, o livro é uma carga de informação, esse livro aqui, Dano Frágil, tem uma carga de informação gigantesca, tem 630 páginas e cada subcapítulo ele vem com uma carambada de informações ali que são úteis, são pontos interessantes de serem debatidos. Fala também, além ele passa algumas metáforas, né? As próprias aleatoriedades que nós nos expomos, né? Os riscos que são assumidos, eles nos fortalecem no sentido de que a gente vai criando essa capacidade de adaptação, que é da própria natureza humana, né? No sentido de que a exposição às aleatoriedades nos colocam para nos expõe a erros, é natural que haja, porque se não tem algo padronizado, os erros são mais comuns, mas é natural que o ser humano ele se adapte no sentido de que ele consegue buscar a eficiência por si só, por uma condição de que ele se coloca numa condição de erros, tá? Vou gravar esse vídeo até aqui, é um ponto aqui que eu estou falando de uma forma até meio desordenada, porque o livro em si, ele é escrito de uma forma meio desordenada. Ele escreve o livro como se fosse um papo de conversa. Então, assim, tem o ponto da medicina também que ele fala, bem polêmico, inclusive. Eu não sei se os médicos concordariam com ele, porque ele fala um pouco da iatrogenia, até peguei aqui alguns termos que ele separou. Fala também um pouco mais sobre os cisnes negros, né, que os eventos que não estão previstos e jamais serão previstos, e aquela estupidez imensa dos economistas tentarem prever o futuro, prever os eventos que vão ocorrer, uma culpabilização dos estados, dos governos americanos com as centrais de inteligência, né? Governos americanos não, pessoal, os governos de todos os países, com as centrais de inteligência, a exemplo da CIA mesmo, o próprio um ex-presidente americano criticava bastante a CIA em decorrência de não conseguirem prever algumas revoltas no estado do Egito, assim, em outros, o governo do Egito, né? Em outras ocasiões, só que é uma grande estupidez porque ele fala que a aparição dos cisnes negros jamais serão possíveis de previsão, né? Ele não é uma condição assim que é possível ser feito, mas ele sempre traz um ponto de, ao meio do caos, né, haja, sabendo que o caos ele sempre pode existir, é sempre interessante pegar esse caos e buscar oportunidades, né? Ter uma postura mais oportunista dentro dessa lógica. Num linguajar mais simples, né? Se temos limões, façamos uma limonada. Então, a princípio é isso, tem muito mais coisa. Esse aqui vocês podem ver que tem as marcações, né? Então, esses que foram só
a parte mais inicial do livro que eu estou lendo. Vou gravar outro vídeo, né, para a gente gravar. Não sei se vai dar mais de uma parte, vai ter parte 2, parte 3 ou parte 4, mas esse livro realmente tem me tocado, né, tem me feito repensar alguns pontos, né, trazer um pouco dessa quebra de padrões do meu próprio dia, para poder expor a riscos e criar nessa adaptação. Todo livro tem um impacto na vida da gente. A gente consegue, pelo menos, é uma conduta que é fundamental para que nós possamos tirar maior proveito e tentar agregar mesmo, incorporar um pouco a vida para que possamos expandir, né, e ter uma criação de sentido maior nas nossas feitorias.